Oi, gente, boa tarde. Gilmar Júnior Enfermeiro, aqui começando mais uma live, como prometido. Bom, o objetivo dessa live de hoje é a gente discutir um pouco, apresentar a vocês a nossa PEC 27 de 2022, tá? Uma PEC que conseguimos uma quantidade boa de assinaturas ontem para que ela fosse protocolada e estamos numa fase de comemoração, na verdade, porque tivemos algumas dificuldades para conseguir as assinaturas para essa PEC, mas enfim, conseguimos e ela foi protocolada no dia de ontem, no finalzinho do dia de ontem, tipo assim, já no início da noite. E eu decidi fazer essa live para conversar com vocês, deixar vocês por dentro de tudo que está relacionado a essa PEC, qual é a importância dessa PEC para a gente. Quero também que dê tempo de a gente abordar outras fontes de custeio que estão tramitando no Congresso Nacional. Quero deixar vocês por dentro e a par dessas fontes de custeio que são tão faladas, tá? Mas antes de tudo isso, deixa eu cumprimentar vocês. Tô vendo aí que vocês estão entrando. Joana, Larissa Sax, Priscila Poleski, Massinha, Rosália, Ferrier, Sidney Soares. Já tem gente mandando perguntas aí, ó. Rafinha, Daniela, Mila, Fábio Estevão, de Palmares. Vou pedir que vocês também coloquem aí as cidades de onde vocês estão falando. Bom, tô vendo aí vocês agora. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou teimoso, terminei voltando, né, depois de um período aí conturbado, eu tava meio assim agoniado com as redes sociais, mas tô voltando agora porque a luta não pode parar e temos que ter gente lutando o tempo todo. Não vou me furtar nunca da minha luta pela enfermagem. Luto por essa profissão desde que me conheço por gente, desde lá do movimento estudantil. Quero lembrar a todos que eu só assumo como deputado estadual aqui em Pernambuco no dia 1º de fevereiro. Então eu só sou deputado estadual eleito, não assumi ainda, não tenho voz, não tenho poder nenhum como deputado por enquanto, tá, gente? Mas a luta tem sido grande, me organizei, fiz de tudo para conseguir ir a Brasília durante essa semana, porque é uma semana muito importante para a gente, mas infelizmente não tive como. Muito trabalho aqui, porque terminou as eleições, no dia seguinte eu já tinha voltado para o Corém para trabalhar e vocês devem imaginar que o nosso trabalho aqui é muito e exaustivo, então de fato não consegui ir. Mas estamos em Brasília com muitos presidentes dos conselhos, estamos em Brasília com muitos colegas de outras entidades representativas, então estamos bem. Há um rodízio, tá? Para que os colegas, as lideranças, possam ir a Brasília para a gente manter a nossa temática e a nossa mobilização sempre aquecida. Então sempre há um rodízio, vai ter semana que vão uns, semana que vão outros, uns podem ir, outros não podem, mas a gente tem que deixar o piso aquecido. Bom, eu queria muito, antes de tudo, dizer algumas coisas, como eu sempre digo aqui nas minhas lives. Eu pedi aí, ó, fiquem calmos, que eu vou responder a todas as perguntas de vocês. Eu fiz um roteirozinho para deixar essa live super didática, para que vocês possam acessá-la depois, porque ela vai ficar salva, tá? E também para que vocês possam clicar aí, ó, nesse aviãozinho aí, para vocês mandarem para os colegas estarem também inteirados. Bom, a primeira coisa que eu queria já deixar muito claro é o seguinte: todo mundo da enfermagem está cansado. Todo mundo. Exaustos, tá? Então tá exausto tanto quem tá na luta, quanto quem tá no campo de batalha. Quem tá no plantão nesse exato momento, quem tá na atenção básica, quem tá na cooperativa, todos nós estamos exaustos. Por que é que a gente tá exausto? Porque além de a gente ter enfrentado uma pandemia de Covid-19, a gente está enfrentando um processo legislativo, não vou dizer demorado, porque não está demorado. Eu estaria mentindo aqui para vocês. Mas um processo legislativo
que faz com que a gente se depare com essas questões legais todos os dias. E termina aqui o excesso de informações, o excesso de projetos, o excesso de leis que precisam ser criadas, as tramitações que são complexas nos cansam. E muita gente, por exemplo, quando se deparou com a PEC 27, imaginou de cara, mais uma PEC, para que essa PEC? Não aguentamos mais de PEC, então isso é só para cansar a gente, isso é só enrolação. Mas, gente, eu lamento dizer a vocês que não é enrolação e que faz parte do trâmite legislativo para a gente ter o nosso piso. Antes de prosseguir até com esse discurso, eu queria deixar muito claro que o nosso piso é lei. O piso da enfermagem é lei. A Lei 144/34 de 2022, ela é lei e ela é constitucional. Porque lá atrás, uma PEC como essa, que a gente está se deparando hoje, nos salvou da inconstitucionalidade, que foi a PEC 11. Todo mundo aqui deve lembrar. Essa PEC muita gente também não acreditava, mas essa PEC nós abraçamos, lutamos, promulgamos ela num período recorde e ela garantiu a inserção do piso nacional da enfermagem na Constituição Federal de 1988. Hoje o nosso piso está previsto na Constituição através da Emenda Constitucional 124 de 2022, que é fruto da PEC 11. Só que esse percurso, todo esse percurso, ele foi muito cansativo, ele foi árduo, mas ele foi rápido. Gilmar, por que você fala que foi rápido? Porque nós lutamos por um piso nacional desde sempre, desde que a enfermagem existe. E muito mais fortemente nos últimos 30 anos. Só que o PL 2564 ele foi escrito em 2020. Então, quando eu falo que esse trâmite foi rápido, é porque de 2020 a 2022, nós tramitamos um projeto de lei de piso salarial, o que já é difícil. Nós conseguimos tramitar uma PEC para garantia da constitucionalidade e nós conseguimos a sanção do presidente da República. Então, tudo isso foi rápido. Se a gente pegar a faixa de luta de 2 anos e comparar com quem já luta há 30, é só você questionar, por exemplo, uma pessoa que está próxima de se aposentar ou já um aposentado na enfermagem. É uma luta muito antiga. Se a gente pega e faz esse comparativo com todo esse tempo e compara esses 2 anos onde a gente conseguiu tudo isso, é uma vitória muito grande. Só que aí houve um percalço nesse meio do caminho, que foi a suspensão da nossa lei pelo ministro Barroso. E logo em seguida, com a anuência da maioria do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o piso da enfermagem é lei. A lei está lá, claríssima. Tanto que existem municípios e existem hospitais privados que já estão pagando o piso. Porque a lei está lá, existe. Mas a suspensão do Barroso dá margem para que os estados, os municípios, os filantrópicos e a rede privada e as cooperativas não se sintam obrigadas a pagar o piso. E, de fato, não são obrigadas a pagar agora. Mas, num futuro muito breve, se Deus quiser, e se nossa mobilização for mais madura, nós vamos lutar pelo pagamento retroativo da sanção da Lei 144/34. Vão ter que pagar o piso e vamos batalhar pelos retroativos. Uma coisa muito importante de destacar, vou pedir a vocês calma, tá? Calma, que eu tô vendo perguntas aí o tempo todo, mas calma, deixa eu explicar tudo, para que essa live seja uma fonte de informação importante para você acessar sempre que você precisar e também para você mandar para outras pessoas entenderem tudo. Então, no momento, a suspensão do Barroso, que eu falei isso na live anterior, ela não estabelecia um prazo para ser sustada, para acabar. Barroso deu 60 dias para que as partes interessadas apresentassem as propostas de custeio do nosso piso. Poucos já se pronunciaram, alguns estados brasileiros se pronunciaram,
o Estado do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que se pronunciou, a Confederação Nacional de Secretários de Saúde também se pronunciaram contrários, tá, ao pagamento do piso, mas esse prazo serve para que essas instituições se manifestem, para que em seguida o Barroso se debruce nessa pauta para estudar a possibilidade de sustar essa suspensão ou manter ela suspensa por mais um tempo. Todas as nossas articulações... Ah, Gilmar, você aprova essa decisão do Barroso? Lógico que não. Eu acho uma grandíssima falta de respeito com a categoria. A nossa categoria está exausta, está cansada, está adoecida, está morrendo, está adoecida psicologicamente. A enfermagem está adoecida psicologicamente como eu nunca vi na minha vida. Porque além do adoecimento natural que eu falo por conta da sobrecarga, do assédio e das condições péssimas de trabalho que a gente se submete, nós ainda estamos tendo que conviver com a expectativa de receber um piso que nunca chega. Então estamos todos muito cansados. Mas não podemos, enquanto país democrático que somos, não podemos construir um muro assim, entre a gente e o Supremo. Nós precisamos de dialogar com o Supremo. Nós precisamos construir uma ponte com o Supremo. Essa ponte está se dando para a enfermagem? Tá. Essa ponte está se dando para a enfermagem porque os contatos que nós fizemos e os acordos que nós estamos fazendo são essas pontes para a gente chegar ao Supremo. E a ponte mais importante que a gente está tendo no momento se chama Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e tem, de fato, alguém... Rodrigo Pacheco, por exemplo, é alguém que eu já quebrei o pau aqui nas minhas lives, mas é alguém que, de fato, está preocupado com as questões da enfermagem, sempre recebe a enfermagem, sempre se compromete e está incansavelmente dialogando com o Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que dá muita raiva e nós envolvemos muito as questões políticas nos últimos tempos, tá? Especialmente envolvidos com a polarização política, e isso atrapalhou um pouco nossa mobilização. Vou dar um exemplo. Quando você analisa as PECs de fonte de custeio para a enfermagem, você vai lá no E-Cidadania, quase nenhuma tem votação positiva para sim. A enfermagem não está entrando no E-Cidadania para dar o apoiamento às propostas de fonte de custeio. Nem a própria categoria está fazendo isso. Então nós precisamos entender que os palanques foram desarmados e que a política desse ano, o processo político encerrou. Nós precisamos agora focar na nossa categoria. Então você pode gostar do presidente que ganhou, você pode gostar do presidente que perdeu, você pode gostar de quem você quiser. Mas agora isso não vai adiantar muita coisa. O que vai adiantar agora é você convergir os seus esforços e a sua energia, seja simpatizante de qualquer partido político ou de qualquer ideologia partidária, coloca isso abaixo do seu desejo em ter o piso nacional. Então, com essa convergência, essa união da direita com a esquerda e com o centro, vai fazer com que a gente tenha mais chances em ter o nosso piso no contra-cheque mais rápido. E isso é muito delicado de falar e é muito chato de falar e precisar falar todas as vezes que a gente abre uma live, mas é necessário falar. Porque a enfermagem nós nunca chegamos tão longe. Essa é a verdade. E nós precisamos avançar. Se o presidente eleito for favorável, ótimo. Se não for favorável, a gente vai ter com quem brigar. Se os novos deputados federais forem favoráveis, ótimo. Se não forem favoráveis, nós temos com quem brigar. A enfermagem tem que estar acima de qualquer partido ou bandeira partidária, inclusive a minha e a sua. A enfermagem tem que estar acima. Então é o mais completo absurdo quando a gente vê os ataques nas redes sociais às nossas lideranças que decidiram
as lideranças que decidiram apoiar Lula são atacadas. As lideranças que decidiram apoiar Bolsonaro são atacadas. Então não tem o que fazer. Só que em vez de atacar as nossas representações, nós devemos convergir essa energia para atacar quem nos massacra. Quem nos massacra atualmente, governos estaduais, governos municipais, hospitais privados, cooperativas, hospitais filantrópicos que não estão nem aí para a enfermagem. Não estão nem aí. Então, essas que não estão nem aí para a gente devem ser o foco da nossa energia de luta. Bom, e nós precisamos respeitar o contraditório, a opinião divergente, nós precisamos respeitar as pessoas. Nós não podemos desencorajar nossas lideranças. Hoje eu me vejo em alguns grupos de lideranças que estão desmotivadas. Aí se a gente desmotiva as lideranças, quem é que vai lutar por nós? É o deputado médico, é o deputado dono de hospital, é o deputado que está sendo financiado pelo hospital privado, é o senador que está sendo feito isso, ou o presidente, naturalmente, do nada, vai amar a enfermagem, achar fofinha, e aí vai comprar nossa luta? Não! Nós precisamos fazer esse trabalho. E não é Gilmar sozinho, não é Bruno Farias sozinho, não é Ana Paula Brandão sozinha, não é Raíra Bezerra sozinha. Não! Nós, todos, é uma responsabilidade nossa. Eu, obviamente, todo mundo sabe que sofri muitos ataques, sofro até hoje. Eu estou evitando, inclusive, ler. Eu evito ler os comentários nas minhas postagens, mas não vou deixar de postar, de informar e de lutar. Então aqui também eu estou com um medinho de estar lendo, principalmente quando eu toco no assunto político, de estar lendo o que vocês estão escrevendo, porque o mais importante é passar a mensagem. Bom, vamos começar então a explicar a vocês por que é que... uma coisa muito importante que eu vejo as pessoas falando, algumas falaram inclusive, me incomodaram um pouco, é tipo, Gilmar, você mudou o discurso porque você era favorável à greve. Deixa eu dizer isso aqui com muita clareza, tá? Eu nunca mudei o meu discurso. Eu só mudo o meu discurso se eu percebo que eu estou errado em alguma coisa. E mais uma vez eu vou dizer a minha opinião. Eu, Gilmar Júnior, sou favorável à greve. Eu, Gilmar Júnior, sou favorável. Mas eu não tenho legitimidade para convocar uma greve. Nem enquanto Gilmar, nem enquanto deputado quando eu assumi e nem enquanto presidente do Corém Pernambuco. Eu não vou agir contra a lei por eu acreditar que uma greve teria bons efeitos atualmente. Lá atrás, eu não era favorável à greve, tá? Alguns anos atrás. Porque no meu entendimento, uma greve na enfermagem é uma medida muito extrema. Porque a gente não está falando de uma greve de caminhoneiro, nem de bancário, nem de comerciário. A gente está falando de uma greve de profissionais que salvam vidas, tá? E seria uma greve muito complexa. Uma greve estabelecida nos moldes que a gente pensa, porque tem gente que entra aqui, greve, vamos de greve, eu quero greve, deveria ter greve. Vocês precisam entender que uma greve na enfermagem, ela é derrubada por qualquer juiz assim, ó. E a gente perde uma carta na manga, tá? Sou favorável a uma greve se ela for extremamente organizada, se ela garantir a assistência mínima aos pacientes críticos e se ela for muito, muito estruturada para que a gente não tenha intervenção do judiciário e que a gente consiga ter usufruto dessa greve. Porque se nós fizermos uma greve desorganizada, o que vai acontecer? Abertura de processos administrativos com quem aderiu à greve, demissões, né, como se já não bastasse o tanto de demissões que nós estamos tendo já, sob a alegação, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, mas não é, porque sabem que vão pagar o piso. Então, teríamos ameaças e demissões. Então, eu preciso dizer a vocês o seguinte, que sou favorável a essa greve organizada, mas que não tenho legitimidade para convocá-la. Infelizmente, eu não vou descumprir a lei. Nunca descumpri em nada, não seria agora.
mas estou disposto a ir para a rua, a enfrentar o sol, a enfrentar seja lá o que for, bala de borracha, spray de pimenta, polícia, coisas todas que eu enfrentei na minha carreira. Enfrentei já a polícia, enfrentei spray de pimenta, enfrentei bala de borracha, em Recife, em Brasília. Então, não seria novidade para mim. Participei de todos os atos possíveis, tá? E com muita verdade, com muita verdade. Hoje cheguei a escutar de que eu nunca lutei, que é uma farsa e que é blá blá blá. Ah, calça os meus sapatos e vem lutar tudo que eu lutei, sabe, para chegar até aqui. Calça os meus sapatos, trilha o caminho e consegue. Porque eu tenho muito orgulho de cada dia de luta da minha vida. Porque eu acordo e vou dormir todos os dias lutando pela enfermagem. Todo dia. Bom, e se chegar um momento de isso acabar, que seja feita pela vontade dos meus pares. Então, se acontecer disso acabar um dia, pela vontade dos meus pares, me cabe aceitar e seguir a vida. Bom, essa live aqui, pronto, esclarecida aí as questões da greve. Uma outra questão que a gente fala muito, que a gente vê muito é o seguinte: é muita PEC, uma PEC de novo, mais PEC pra cá, mais PEC pra lá. Calma. E eu vou basear essa minha fala de agora, obrigado aí às 1.200 pessoas que estão aí me acompanhando. Eu vou explicar a vocês, apesar do horário não ser legal, mas eu vou explicar a vocês o seguinte: nós temos duas coisas aqui, ó. Uma, pega esses papelzinhos para nortear. Uma aqui é o piso da enfermagem. E a outra são as fontes de custeio do piso. Ah, Gilmar, por que é que a gente aprovou uma lei sem aprovar as fontes de custeio? Vocês já devem ter visto algumas pessoas perguntar isso, tá? Bom, e eu vou responder. Porque a nossa obrigação enquanto categoria era aprovar a lei. Essa aqui é a nossa obrigação. Aprovar a lei. E nós conseguimos aprovar a lei. Fontes de custeio não é a nossa obrigação. A fonte de custeio é uma obrigação do patrão, do empregador. Seja ele do hospital privado, do governador, da prefeitura, do filantrópico, a fonte de custeio não é problema nosso. Por isso que a gente aprovou uma lei e essa questão da fonte de custeio não era o foco, tá? Mas, Gilmar, agora é o foco. Agora é o foco por conta do Supremo Tribunal Federal, né? E, obviamente, de todos esses empregadores que não querem gastar com a enfermagem, porque acham que o nosso trabalho é gasto e não investimento. Então, o que a enfermagem fez? Além dessa obrigação, ela foi e pegou essa. Então, passamos a ter duas obrigações. Teoricamente, tá? Porque isso aqui, a fonte de custeio, não era nossa obrigação. E uma coisa importante que eu sempre falo: o problema do empregado é muito mais difícil de resolver do que o problema do empregador. Os empregadores eram para estar articulando aqui as fontes de custeio. E não estão porque o Supremo suspendeu. Entenderam? Diante disso, o que a gente precisou fazer? Comprar essa luta das fontes de custeio para a gente, puxar para a gente para que o Supremo anule a suspensão do nosso piso. Porque se a gente fosse esperar, a gente não ia saber nunca quando ia resolver. Então a gente puxou. E diante disso, nós passamos a intensificar os nossos trabalhos em Brasília atrás das danadas, dessas doidas, dessas fontes de custeio. Mas, como fazer isso? Raciocina comigo. Como fazer isso num período eleitoral? Se os deputados federais e os senadores, inclusive o próprio presidente da República, estavam fazendo campanhas políticas. Então, das vezes que se ia para Brasília, a gente encontrava um ou outro deputado federal, um ou outro senador. Mas eles estavam nas suas bases, tentando suas reeleições ou eleger os seus pares. Então, o processo eleitoral, que terminou recentemente, esvaziou a casa, esvaziou o Congresso Nacional. Entendem? Então, se esvaziou, como a gente ia articular? E ainda assim, a gente conseguiu articular com algumas pessoas. Porque a enfermagem é foda, pô.
A enfermagem consegue fazer o que ninguém está conseguindo fazer. Bom, deixa eu tomar um golinho aqui de café. Se nem a classe acredita, quem dirá os deputados? Jaqueline, eu venho tentando fomentar, Jaqueline, na cabeça dos meus colegas a motivação de permanecer na luta. Porque eu sei que está todo mundo cansado, muito exausto, porque não vê o piso indo para o contra-cheque. É chato, é uma vergonha, é uma humilhação. Eu concordo com tudo isso. Mas e desabafar na rede social é ineficaz. Quando você faz um comentário, isso é exaustivo, é só blá blá blá, é desnecessário. Gente, isso fortalece o patrão, isso não fortalece a sua categoria. Porque eles olham tudo que a gente posta, tudo que a gente faz. Então ele vê lá, a enfermagem está acostumando. Meio mundo de gente desistindo, dá pra gente ter um tempinho a mais. Esse é o discurso que a gente não pode ter. O discurso de quem já perdeu. Não dá pra ter. Vamos vencer em nome de Jesus. Vamos vencer em nome do que for. O peso é constitucional. Marcar todo mundo aí. É assim que se faz. Bom, e aí o que acontece? Para explicar a vocês todos. Nós continuamos a pressionar o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara para que as fontes de custeio andassem. Então hoje nós temos muitas possibilidades de fontes de custeio. E inclusive numa reunião recente com o Rodrigo Pacheco, que inclusive eu estava presente, ele fez um comentário que é a mais pura verdade. Rodrigo Pacheco ele falou que a probabilidade de a gente ter um aumento na arrecadação é muito grande e de ter vários direcionamentos para o piso da enfermagem, em vez de só ter um, como se pensava, ter vários. E a gente aí vai ter um problema extremamente sanado. E além de sanar esse problema, a gente beneficia estados, municípios, filantrópicos, santas casas, cooperativas, beneficia até o setor privado, que não precisa de fonte de custeio. O setor privado tem lucro. E eu estou falando aqui das grandes redes hospitalares, que tem lucro, mas não tem vergonha de não pagar um salário digno para a categoria que bota o seu hospital para cima. Bom, enfim, deixa eu me acalmar. Então a probabilidade é que muito em breve a gente aprove mais de uma fonte de custeio. Entretanto, as fontes de custeio que estão tramitando atualmente, elas, para ser muito sincero com todo mundo, elas não me dão a segurança que eu gostaria, tá? Porque são propostas de lei que aumentariam recursos de filantropia, de municípios, de estados, mas elas não são claras. Elas não dizem com clareza que esse recurso deva ir para a enfermagem, para o pagamento do piso da enfermagem. Então, ótimo, estão tramitando, vão aumentar os recursos dos municípios, que esperamos que tenham um mínimo de dignidade para que com esse aumento desses recursos eles paguem o nosso piso. Mas estou com o pé atrás e estou dizendo isso hoje, está registradíssimo aqui na minha live, porque não há um direcionamento claro para o piso nacional da enfermagem. Eu vou falar de todos eles, separei alguns aqui, inclusive. Mas dentre todas essas fontes de custeio, nós agora nos deparamos com uma fonte de custeio direcionada para a enfermagem, que é a fonte de custeio que hoje a gente apelidou de Fundenf. Inclusive eu fiz um post, botei lá Fundef, faltou um N, mas é Fundenf. É um fundo nacional para pagar o piso nacional dos profissionais de enfermagem. A proposta do Fundenf está contida na PEC 27 de 2022, que é a PEC que ganhou o número hoje. Ela foi protocolada ontem e ganhou o número hoje. Ontem, pela manhã, acho que é por volta ali da hora do almoço, eu gravei um vídeo pedindo o apoio de vocês para marcar os deputados federais. Porque para protocolar uma PEC é necessário ter 171 assinaturas. E a gente já vinha batalhando por essas assinaturas e a gente não conseguia chegar nas 171.
Então a gente começou com 40, depois pulou para 60, depois para 70. Da última vez que eu estive em Brasília, pedindo alguns votos, a gente estava com 70, eu acho. Aí depois foi para 77, depois todo mundo começou a compartilhar nas redes sociais os pedidos de apoiamento. E no único dia a gente pulou aí da casa dos 70 para os 171. E fechamos a proposta ontem com 182 assinaturas. Ou seja, a gente conseguiu protocolar a PEC, tá? E eu vou explicar ela. Eu separei ela aqui para dizer alguns pontos importantes para vocês entenderem. Eu vou falar tanto dela quanto do trâmite, tá? Que muita gente pergunta, e aí, vai ser quando? Vai entrar quando? Vai começar a funcionar quando? Vou tentar explicar tudo. Nunes, um beijo para você. Vamos continuar lutando sim, com certeza. Bora lá. Bom, a PEC 27 agora, que é a PEC que a gente vai se debruçar com mais força. Por que com mais força? Porque é uma PEC que está direcionando o dinheiro para a enfermagem, com todas as letras. Então é nessa PEC que a gente vai se debruçar com mais força. Não que não vamos nos debruçar nas outras propostas de fonte de custeio, mas essa é a mais importante para a gente. Ela é de autoria do deputado federal Mauro Benevides Filho, como todo mundo sabe. Conheci ele pessoalmente, conversamos, gravamos vídeos juntos, coloquei aí no Instagram, tá? E ele diz, o que é que ele faz com essa PEC? Ele contempla os estados, os municípios e a rede filantrópica com auxílio financeiro da União, baseado no superávit da União todos os anos. Que esse superávit geralmente é calculado no mês de setembro, tá? Gilmar, os hospitais privados entram na PEC 27? Não. Os hospitais privados não entram porque não é lícito a União fazer investimentos no serviço privado. Subentende que o serviço privado tem o seu próprio dinheiro, ele produz, né, o seu próprio dinheiro, o seu próprio lucro. Mas existe um projeto de lei hoje que dois que tramitam, que ajudará sim os setores privados não a pagar o piso da enfermagem. Eu me recuso, viu? Eu já disse isso, mas agora eu já quero utilizar outro termo, mas a ficarem mais ricos e aí pagarem o piso da enfermagem. Porque é isso que a desoneração de folha vai fazer. Bom, mas voltando aqui à PEC 27. Voltando à PEC 27. Já estou vendo gente colocar aí hashtag aprova PEC 27. Ou então, aprova PEC 27 já. É isso aí. Isso, a Leandra colocou igual a dos professores. É um excelente exemplo. Os professores também tiveram piso nacional aprovado. E para financiar o pagamento do piso, o governo criou o Fundeb, que é um valor que a União destina para os municípios e para os estados pagarem o piso aos professores. Tem estado e município que não paga na safadeza, mas o recurso tem. O Fundenf seria para pagar os profissionais de enfermagem. Então, só para explicar a vocês isso, todos os anos, no exercício financeiro, vai ser destinado o valor necessário para que a União, estados, para que a União, os hospitais federais, os estaduais, os municipais e a rede filantrópica tenham uma fonte de recurso para pagar o piso, caso sinta necessidade. E isso pode variar, tá? Entre 12, se a gente for considerar tudo, né? Todo o impacto. Entre 12 e 14, 16 bilhões de reais. Uma pergunta que me chamou muita atenção, acho que no convite aqui para essa live que me fizeram, foi: Gilmar, se o Brasil não tiver superávit? E aí eu vou responder a vocês, fiquem tranquilos, o Brasil sempre tem superávit. Inclusive, o superávit do Brasil equivale, quando a gente calculou agora setembro, que é onde a gente fecha o superávit, o superávit do nosso país foi mais de 181 bilhões de reais. Então tem superávit todo mês. E quando você pega o ano, por exemplo, o último ano, nós tivemos mais de 181 bilhões
de reais de superávit, quase 2% do PIB do Brasil foi de superávit. Então, não existe essa conversa que não tem dinheiro. Então, ó, dinheiro tem, essa é a máxima. O dinheiro tem, só precisa ser devidamente ajustado. Bom, então a PEC do Mauro Benevides Filho faz exatamente isso. Ela cria o Fundo de Apoio, onde a União vai financiar o Piso Nacional de Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares e Parteiras. Ou seja, tudo o que a gente precisa. Bom, a PEC foi protocolada, né, hoje. E o que é que acontece, Gilmar, depois que ela é protocolada? Como foi uma PEC protocolada? Meu café vai esfriar, eu empolgado aqui. Tá bom de café. Quando a PEC for protocolada, quando a nossa PEC, a 27, ela foi protocolada na Câmara Federal, tá? Na Câmara dos Deputados. Então, o que acontece quando ela é protocolada? Ela segue para a CCJ. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça, ela procede com a admissibilidade da PEC. Ela admite a PEC para estudar. A Comissão de Constituição e Justiça, depois que admite a PEC, tem que discutir essa PEC, se altera alguma coisa, se muda alguma coisa, em até 40 sessões. Tá? O que são sessões? São reuniões, tá? que acontecem na CCJ. A nossa PEC 11, ela foi tramitada na CCJ em 10 sessões. Tá? A gente acredita que mesmo tendo no regimento 40 sessões, Arthur Lira, que também já se comprometeu em avançar com os assuntos relacionados ao piso da enfermagem, deve solicitar uma redução aí de sessões para essa PEC tramitar na CCJ, tá? Lembrando que somente nas 10 primeiras sessões emendas podem ser protocoladas à PEC. Bom, passadas as sessões, é o mal da enfermagem, o café. Misericórdia, é o bem da enfermagem, é o café. O café e a luta. Passada essas sessões, ok lá com a nossa PEC, ela segue para o plenário da Câmara Federal, onde vai ser votada. E deve ser votada e aprovada em 2 turnos. Pautada, votada e aprovada em 2 turnos, segue para a segunda casa, que é o Senado. Porque no Brasil o sistema é bicameral. Senado e Câmara dos Deputados. Tem sempre que passar pelas 2 casas. Passou no Senado, nós vamos pautar no Senado, que também tem que ser aprovado em 2 turnos. Depois de aprovado em 2 turnos, segue para a promulgação, que é uma outra grande vantagem da PEC. A PEC, além de alterar a Constituição, que é a nossa lei máxima, a lei mais importante do Brasil, a PEC ela não depende da assinatura do presidente da República para que ela comece a valer. Ou seja, então a nossa PEC, se ela tramitar até o fim do mandato de Bolsonaro, a gente não vai precisar da assinatura de Bolsonaro. E se tramitar já no governo Lula, a gente não vai precisar da assinatura de Lula. Nossa PEC ela vai ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Tá? Por hora, Rodrigo Pacheco. Bom, expliquei isso tudo da nossa PEC. Uma outra coisa importante, Gilmar, Fabi Botter. Você acha que esse ano ainda resolve tudo isso? Sinceramente, acho. Eu tenho muita esperança de que a gente consiga. Eu não vou nem dizer que seja essa PEC, a PEC 27 esse ano. Vou trabalhar como todos os meus colegas de liderança, o Fórum Nacional e sindicatos. Vocês nas redes sociais têm que focar para que a gente consiga até o final do ano. Mas a gente sabe que tem um recesso, né? E aí eu não tenho tanta segurança, mas tenho fé que possa tramitar. De toda forma, eu tenho fé, eu acredito que outras fontes de custeio vão ser aprovadas ainda esse ano, como por exemplo o PLP 7, tá? Eu acredito que vai ser sim sancionada pelo presidente da República. E daqui a pouco eu falo nessas. Mas esse é o trâmite.
É importantíssimo dizer que a partir de hoje, quando nasceu a PEC 27, oficialmente, nós passamos a ter um compromisso enquanto categoria, que é lutar pela PEC 27, cobrar dos deputados federais. Até fevereiro, nós vamos cobrar dos deputados federais que estão com mandato, tá? Porque muita gente acha, não, eu elegi um deputado federal agora, eu vou cobrar dele. Não adianta, ele não vai assumir agora, ele só vai assumir em 1º de fevereiro. Tem gente que acha que é em 1º de janeiro como presidente da República. Não é, tá? É em 1º de fevereiro. Nós precisamos cobrar dos nossos deputados federais e dos nossos senadores celeridade dos que estão lá eleitos, tá? Em mandato. É desses que nós temos que cobrar, tá? Bom, e se não der até lá, cobrar dos que entrarem e dos que ficaram. Mas lembrando que nós aprendemos o caminho de cobrar. Então nossa energia ela tem que estar toda convergida para a cobrança ao legislativo. Não é Corém, nem sindicato, nem o professor da gente, nem um influencer aqui do Instagram que vai fazer a gente conquistar isso. Tem que ser a gente, né? Bom, por isso que eu falo que eu queria tentar deixar essa live super didática para que todo mundo possa entender e possa assistir ela mais vezes e entender tudo. Vamos lá. E aí, ao tempo que está tramitando agora a nossa PEC 27, o nosso mais novo filho, PEC 27, nós temos outras fontes de custeio também tramitando. E eu trouxe aqui elas para vocês, para dizer o que são e onde elas estão, tá? A primeira fonte de custeio é a PL 798 de 2021, cujo autor é o próprio Rodrigo Pacheco. Essa PL, ela fala da repatriação. E essa PL ela foi tirada de pauta, ela já passou tudo e foi para pauta, né? Do Senado, foi tirada no dia 6 de outubro e não voltou mais. Segundo o Rodrigo Pacheco, está trabalhando para trazer essa PEC de volta para o plenário. Mas, por enquanto, não foi. Foi retirada de pauta. O que é que fala repatriação, Gilmar? É o seguinte, a repatriação ela regulariza um bem que foi declarado fora do país ou que saiu do país, fraudando, de certa forma, ou de forma errônea ou ilícita, a Receita Federal. Então, isenta de alguns impostos e faz com que esse dinheiro seja devolvido, repatriado para o nosso país. É importante para a gente demais a repatriação, porque a última repatriação que nós tivemos trouxe de volta para o Brasil 175 bilhões de reais. Então, dinheiro tem, né? Dá para pagar aí o piso tranquilamente. Lá em 2017, ainda no governo Temer, nós tivemos uma repatriação e nós conseguimos trazer de volta para os cofres públicos 175 bilhões de reais. Bom, uma outra PEC que tramita é a PEC 25 de 2022, a pedido da Confederação Nacional dos Municípios. Tá? Os municípios solicitaram essa PEC, articularam e conseguiram as assinaturas. O que é que a PEC 22 fala? A PEC 22 fala que a União deve aumentar 1,5% dos impostos da industrialização para os fundos municipais, sob a alegação de que isso ajudaria os municípios a pagar o piso nacional da enfermagem. A gente sabe que não está direcionado, mas se a CNM fala isso nos seus canais, nas suas lives, vamos partir do princípio que vamos acreditar e que com isso aqui aumenta o recurso do município, aumenta a probabilidade de pagar o piso da enfermagem e com essas declarações todas tem como a gente cobrar. Então existe sim a probabilidade de a gente aprovar também a PEC 25 de 2022. Se aprovarmos as duas, pronto, mais dinheiro ainda para os municípios, né? Como eu falei anteriormente. Temos a PLP 7 de 2022. O que é a PLP 7 de 2022 faz, Gilmar? Ela remaneja 2 bilhões de reais
dos valores que foram destinados para a pandemia da Covid-19 para a filantropia, para as Santas Casas, tá? E acaba com o discurso das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos que vou quebrar, não tenho dinheiro, vou precisar demitir todo mundo, como alguns fizeram, inclusive. Ah, vamos fechar as portas, ou então demite todo mundo para contratar a cooperativa. Essa PLP, a 7, ela destina 2 bilhões de reais para as Santas Casas. Qual é a vantagem dessa fonte de custeio? Que ela já tramitou na Câmara e no Senado. E o que é que está faltando? O presidente da República sancionar. Então, Bolsonaro, você ainda é o presidente da República até o final do ano. Ajude a enfermagem e sancione o PLP 7, tá? Porque vai ajudar as Santas Casas, a filantropia. E a filantropia vai poder pagar o piso da enfermagem. Também não é claro, tá, gente? Não diz lá que é específico para a enfermagem. Mas ela foi construída e pautada na intenção de ajudar as Santas Casas e os filantrópicos a pagarem o piso nacional. Por que tudo isso é importante? Porque todas essas fontes de custeio sendo aprovadas pressiona o Supremo Tribunal Federal a sustar a suspensão do nosso piso. Bom, e as duas últimas que eu queria falar são os projetos de lei de desoneração de folha de pagamento. Nós temos 2, não é nem só um, são 2. Nós temos o 1272 de 2022, de autoria da deputada federal enfermeira Carmen Zanotto Lages, que fala da desoneração da folha, e a gente